Você já ouviu falar no Hermetismo? Uma filosofia ancestral, misteriosa e profunda, que influenciou religiões, alquimistas, filósofos e até mesmo o pensamento científico moderno. Hoje, vamos mergulhar nesse conhecimento oculto, que há séculos inspira buscadores da verdade e estudiosos do universo. Se você já se perguntou sobre o sentido da vida, sobre a relação entre o homem e o cosmos, ou se existe uma sabedoria universal capaz de guiar nossa evolução espiritual, o hermetismo pode ser a chave que você procura. Nos próximos minutos, vamos explorar a origem do hermetismo, seus textos sagrados, os famosos 7 princípios herméticos, sua influência na história e como esses ensinamentos ainda podem ser aplicados no nosso dia a dia. Prepare-se. Essa jornada pode mudar sua forma de enxergar o mundo. Então, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que vem pela frente é simplesmente fascinante. As origens do hermetismo. Para entendermos o hermetismo, precisamos voltar no tempo, muito antes da Era Moderna, muito antes do cristianismo, até chegarmos ao coração do Egito Antigo. Foi lá, em meio a templos, sacerdotes e tradições milenares, que nasceu a base do hermetismo. O Egito sempre foi considerado a terra do mistério e da sabedoria oculta. Mas não foi apenas no Egito que essa tradição ganhou forma. Séculos depois, em Alexandria, uma das cidades mais importantes do mundo antigo, aconteceu uma fusão extraordinária. A filosofia grega se uniu à espiritualidade egípcia. Desse encontro, nasceu uma corrente de pensamento que atravessaria milênios: o hermetismo. No centro dessa tradição está uma figura lendária, Hermes Trismegisto. Ele não é apenas um personagem histórico, mas um símbolo, um arquétipo que une duas divindades: Hermes, dos gregos, mensageiro dos deuses e senhor do conhecimento, e Thoth, dos egípcios, deus da escrita, da sabedoria e da magia. O título que ele carrega, Trismegisto, significa literalmente 3 vezes grande. Grande na filosofia, grande na religião, grande na ciência. Essa expressão reforça a ideia de que Hermes não era apenas um sábio comum, mas a personificação da própria sabedoria universal. É sob o nome de Hermes Trismegisto que surgiram os textos herméticos, escritos que buscavam explicar os segredos do cosmos, da alma e da divindade. Entre esses textos, 2 se tornaram célebres: o Corpus Hermeticum, uma coletânea de diálogos espirituais e filosóficos, e a enigmática Tábua de Esmeralda, um curto texto que, mesmo em poucas linhas, trouxe ensinamentos que influenciariam alquimistas, filósofos e ocultistas por séculos. Talvez você já tenha ouvido suas frases mais famosas. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Tudo é mente, o universo é mental. Essas palavras ecoam até hoje, carregadas de mistério e de um poder quase hipnótico. São frases simples, mas que escondem uma sabedoria profunda. A ideia de que existe uma correspondência entre todas as coisas e que a realidade que vivemos é fruto da mente universal. Os textos sagrados e o Corpus Hermeticum. Depois de conhecermos as origens do hermetismo, chegamos ao coração dessa tradição, os seus textos sagrados. O mais importante deles é conhecido como Corpus Hermeticum. Trata-se de uma coletânea de diálogos, escritos em grego, onde Hermes Trismegisto conversa com discípulos e revela ensinamentos profundos sobre o universo, a alma humana e o caminho para a iluminação. Não são meros textos filosóficos. São verdadeiros manuais espirituais que buscavam guiar o iniciado na sua jornada de autoconhecimento. Mas entre todos esses escritos, existe um que se tornou lendário: a Tábua de Esmeralda. Curto, enigmático e poderoso,
Esse texto teria sido gravado em uma pedra verde, e nele encontramos um dos princípios mais famosos de toda a filosofia hermética. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Essa frase, aparentemente simples, guarda uma verdade universal. Tudo o que acontece no macrocosmo, no universo infinito, reflete-se também no microcosmo, dentro de cada ser humano. A tábua de esmeralda se tornou um guia essencial para os alquimistas medievais. Muitos acreditavam que ela escondia o segredo da pedra filosofal, a substância capaz de transformar metais comuns em ouro e de conceder a imortalidade. Mas, para os hermetistas, essa pedra não era apenas algo físico, era, acima de tudo, um símbolo da transformação espiritual do ser humano. Com o passar dos séculos, esses textos não ficaram esquecidos. Durante o Renascimento, estudiosos como Marcílio Ficino e Giordano Bruno traduziram e divulgaram o Corpus Hermeticum em toda a Europa. Para eles, Hermes Trismegisto era tão antigo e tão sábio que seus ensinamentos rivalizavam com os próprios textos bíblicos. E mesmo na era moderna, o hermetismo continuou vivo. Ele inspirou sociedades secretas, movimentos ocultistas e filosofias esotéricas que buscavam compreender os mistérios do universo e da mente humana. Entre as frases enigmáticas desses escritos, algumas continuam ecoando até hoje. Tudo é mente. O universo é mental. O sol é seu pai. A lua é sua mãe. O vento o trouxe em seu ventre. A terra é sua ama. Palavras que, embora misteriosas, carregam uma sabedoria que convida cada um de nós a refletir. Será que o universo inteiro não é, no fundo, um reflexo da própria consciência? Os 7 princípios herméticos. Agora chegamos ao ponto mais conhecido e talvez o mais fascinante do hermetismo: os 7 princípios herméticos. Esses princípios são como leis universais, que regem tudo o que existe. São chaves que, segundo os hermetistas, explicam desde o funcionamento do cosmos até a vida cotidiana de cada ser humano. Vamos explorá-los um a um. 1. O princípio do mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. Esse princípio nos diz que tudo o que existe no universo tem origem na mente. O cosmos não é um acidente cego, mas fruto de uma inteligência criadora. Assim como qualquer obra nasce primeiro como uma ideia, antes de se tornar realidade, o universo também é fruto de um pensamento cósmico. No nosso dia a dia, isso significa que nossos pensamentos moldam nossa realidade. Pense, antes de construir uma casa, ela já existe na mente do arquiteto. Da mesma forma, nossas crenças e visões de mundo moldam a forma como vivemos. Reflexão. Se o universo é mental, será que aquilo que pensamos constantemente não tem o poder de criar o nosso destino? 2. O princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Esse talvez seja o mais famoso. Ele nos ensina que existe uma correspondência entre os diferentes planos da realidade: o espiritual, o mental e o físico. O que acontece em um plano reflete-se no outro. Assim, ao estudar o microcosmo, o ser humano, podemos compreender o macrocosmo, o universo. É por isso que antigos sábios viam o homem como um reflexo em miniatura do cosmos. Reflexão. Será que, ao compreender melhor a nós mesmos, também conseguimos compreender o próprio universo? 3. O princípio da vibração. Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. A ciência moderna confirma esse princípio. Tudo no universo está em constante vibração. Átomos, moléculas, energia, pensamentos, sentimentos, nada é realmente estático. As diferentes frequências de vibração criam a diversidade do mundo, a matéria sólida, a energia invisível, as emoções que sentimos.
Exemplo prático: quando ouvimos uma música, as vibrações sonoras afetam diretamente nosso humor. Da mesma forma, as vibrações de nossos pensamentos afetam a nossa vida. Reflexão: qual tem sido a vibração que você transmite ao mundo? 4. O princípio da polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. Esse princípio afirma que tudo no universo possui dois extremos, que na verdade são a mesma coisa em intensidades diferentes. Frio e calor são apenas variações da temperatura. Luz e sombra são variações da mesma energia. Amor e ódio, embora opostos, pertencem ao mesmo espectro de sentimento. Exemplo prático: um dia frio não é ausência de calor, mas apenas calor em menor grau. Reflexão: será que não podemos transformar sentimentos negativos em positivos apenas mudando o polo em que escolhemos vibrar? 5. O princípio do ritmo. Tudo flui, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Esse princípio mostra que o universo se move em ciclos. Nada permanece o mesmo para sempre. Existem fases, oscilações, ritmos naturais. Vemos isso nas marés, nas estações do ano, no nascer e pôr do sol, no ciclo da vida e da morte. Até nossos estados emocionais seguem esse fluxo. Dias de alegria, dias de tristeza, momentos de expansão e momentos de recolhimento. Reflexão: e se, em vez de resistirmos às fases difíceis, aprendêssemos a enxergá-las como parte de um ciclo natural da vida? 6. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Nada acontece por acaso. Existe sempre uma razão, mesmo quando não conseguimos enxergá-la. Esse princípio nos lembra que somos responsáveis por nossas escolhas, pois cada ação gera uma consequência. Exemplo prático: hábitos de hoje moldam a saúde do amanhã. Palavras ditas hoje podem construir ou destruir relacionamentos. Reflexão: será que aquilo que chamamos de destino não passa de causas que ainda não conseguimos perceber? 7. O princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Esse princípio não fala apenas de gênero físico, mas de forças complementares presentes em toda a criação. O masculino e o feminino existem em cada ser humano, em cada processo, em cada manifestação da natureza. O masculino está associado à razão, à iniciativa, à energia ativa. O feminino, à intuição, à receptividade, à energia criadora. Quando essas forças estão em harmonia, existe equilíbrio. Quando uma domina em excesso, surge o desequilíbrio. Reflexão: será que muitos dos conflitos internos e externos da humanidade não surgem justamente do desequilíbrio entre essas duas forças dentro de nós? Esses são os 7 princípios herméticos. Eles não são apenas teorias antigas, mas chaves práticas para compreender o mundo e transformar a nossa vida. E você? Entre esses princípios, qual mais ressoou com a sua experiência pessoal? Deixe nos comentários, porque eu quero muito saber. A influência do hermetismo na história. O hermetismo não ficou preso apenas aos tempos antigos. Seus ensinamentos atravessaram os séculos, influenciando religiões, filosofias e sociedades secretas ao longo da história. Logo nos primeiros séculos da era cristã, muitas ideias herméticas dialogaram com o gnosticismo e até com o próprio cristianismo primitivo. A noção de que o ser humano carrega dentro de si uma centelha divina e que o caminho da salvação está no conhecimento espiritual ecoa claramente tanto nos textos herméticos quanto em tradições gnósticas. Na Idade Média, o hermetismo encontrou nova vida na alquimia. Para os alquimistas, a célebre tábua de esmeralda escondia a fórmula da pedra filosofal, a substância capaz de transformar metais comuns em ouro. Mas,
mais do que uma busca material. Muitos entendiam a pedra como um símbolo da transformação espiritual, a purificação da alma, o processo de lapidar o ser humano bruto até que ele se tornasse ouro espiritual. Séculos depois, no Renascimento, os textos herméticos foram redescobertos e traduzidos por pensadores como Marcílio Ficino e Giordano Bruno. Eles acreditavam que Hermes Trismegisto era um sábio tão antigo quanto Moisés, e que seus ensinamentos revelavam uma sabedoria pura, anterior às grandes religiões. Essa redescoberta reacendeu o interesse pelo oculto, pela magia natural e pela relação entre o homem e o cosmos. Já na era moderna, o hermetismo seguiu influenciando sociedades e movimentos secretos. A maçonaria, a Ordem Rosacruz, a teosofia e diversas escolas do ocultismo beberam diretamente da fonte hermética. Seus símbolos, rituais e filosofias carregam até hoje a marca dos ensinamentos de Hermes Trismegisto. Assim, o hermetismo nunca deixou de existir. Ele apenas se transformou, adaptando-se a cada época, ressurgindo em diferentes roupagens. Podemos dizer que ele é como um rio subterrâneo, invisível a olho nu, mas sempre presente, correndo silenciosamente sob a história da humanidade. Hoje, aplicações práticas. Depois de atravessar os séculos, do Egito Antigo até as sociedades secretas da Era Moderna, o hermetismo continua vivo. Mas a grande pergunta é: como aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia? Os 7 princípios herméticos não são apenas conceitos filosóficos. Eles são ferramentas práticas, que podem transformar a forma como vivemos e percebemos a realidade. O princípio do mentalismo, por exemplo, nos lembra do poder da mente. Hoje sabemos, pela psicologia e até pela ciência, que nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções e decisões. Quando cultivamos pensamentos positivos, abrimos espaço para soluções criativas e atitudes mais saudáveis. Quando ficamos presos ao negativo, nos tornamos prisioneiros de uma realidade limitada. O princípio do ritmo nos ensina a respeitar os ciclos da vida. Em vez de resistirmos às fases difíceis, podemos encará-las como parte natural do fluxo da existência. Assim como as estações mudam, também nossos desafios e momentos de alegria fazem parte de um ciclo inevitável. O princípio da polaridade pode ser aplicado para transformar emoções negativas em positivas. Se o ódio e o amor são apenas polos de um mesmo sentimento, então mudar nossa perspectiva e nossa energia pode nos conduzir de um extremo ao outro. Esses princípios podem ser aplicados na meditação, na forma como lidamos com nossos relacionamentos, no modo como enxergamos o sucesso e até mesmo em nossa relação com a espiritualidade. E não é curioso que até a ciência moderna, especialmente a física quântica, muitas vezes dialogue com ideias que lembram o hermetismo? Vibração, energia, observador influenciando a realidade. Conceitos antigos ganhando novas interpretações. No fundo, o hermetismo nos convida a algo simples e profundo. Viver de forma mais consciente, entendendo que não somos apenas espectadores do universo, mas co-criadores dele. Pergunta para você refletir: qual desses princípios você sente que mais precisa aplicar hoje na sua vida? O hermetismo não pertence apenas ao passado. Ele é um mapa para o presente, uma bússola espiritual que pode nos ajudar a navegar em um mundo cheio de incertezas. Conclusão. Chegamos ao fim dessa jornada pelo fascinante mundo do hermetismo. Vimos como seus princípios nasceram no encontro entre a sabedoria egípcia e a filosofia grega, como foram preservados em textos enigmáticos, como o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda, e como atravessaram os séculos, influenciando religiões, alquimistas, filósofos e sociedades secretas. Hoje, mais do que nunca, esses ensinamentos continuam vivos.
Eles não estão apenas em livros antigos ou escondidos em ordens ocultas. Eles podem estar na sua forma de pensar, na maneira como você lida com os ciclos da vida, na busca por equilíbrio ou no simples ato de parar e refletir sobre quem você é e qual é o seu papel neste vasto universo. O Hermetismo nos mostra que tudo está conectado, que o que acontece fora reflete o que acontece dentro, que somos parte de um todo maior e, ao mesmo tempo, esse todo se manifesta em nós. E talvez a maior lição seja essa: você não é apenas um observador do mundo. Você é um criador de realidades, seja através da mente, da vibração ou da compreensão dos ritmos da vida. Você tem o poder de transformar a sua existência. Então, ao terminar este vídeo, leve consigo não apenas curiosidade, mas inspiração. Inspire-se a olhar para dentro de si mesmo, a questionar, a buscar conhecimento. Porque, como diz uma das máximas herméticas mais poderosas, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Se este conteúdo trouxe clareza ou despertou reflexões em você, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuarmos juntos explorando os mistérios que moldaram e ainda moldam a humanidade. O Hermetismo não é apenas história, é um convite. Um convite para você viver com mais consciência, propósito e conexão com o universo.